E aí, alunos, tudo bem? Sou o Gabriel, professor de Química, e hoje a nossa aula será focada na resolução de exercícios sobre isomeria ótica. Então, bora já começar aqui com o exercício 1. Não vamos perder tempo? Olha só, quando dois compostos químicos tiverem uma mesma fórmula química, mas possuírem estruturas diferentes, esses serão chamados de isômeros. Um tipo de isomeria muito importante é a chamada isomeria ótica. A isomeria ótica, gente, ou a estereoisomeria, ela acontece quando a estrutura molecular do composto é assimétrica. Dentre os compostos a seguir, qual apresenta isômeros óticos? Seguinte, gente, para ter isomeria ótica, qual que é o critério que a molécula tem que ter para apresentar isomeria óptica? Para a molécula apresentar isomeria ótica no caso, eu vou ter que ter um carbono, e esse carbono aqui, ele vai ter que estar ligado com 4 ligantes diferentes. Então, esse carbono aqui é o famoso carbono quiral que a gente fala. Carbono quiral, que é o carbono que está ligado a 4 ligantes diferentes, 4 grupos diferentes. Então, esse é o carbono quiral. Então, o carbono que eu vou analisar, então eu vou olhar a molécula orgânica e eu vou olhar se essa molécula tem um carbono quiral. Se a molécula apresenta o carbono quiral, então, obrigatoriamente, aquela molécula tem uma imagem refletida dela, que é a isômera ótica dela. O próprio nome quiral vem da mão, porque a mão não é sobreponível. O reflexo da sua mão, que é a mão direita e esquerda, ela não é sobreponível, assim como as moléculas que apresentam isomeria óptica. Aí é o seguinte, eu vou olhar naquela molécula se ela tem carbono quiral. Se ela apresentar carbono quiral, ela obrigatoriamente apresenta isomeria ótica. Ela vai ter outra molécula, que é o reflexo dela, que é uma molécula diferente, tá? Então, esse é o critério. Eu vou olhar as moléculas e ver quais delas apresentam o carbono quiral. É o carbono que faz 4 ligações simples, ele não pode ter dupla ligação, ele vai ter 4 ligações simples e, além disso, ele tem que ter, dessas 4 ligações simples, cada ligação tem que ser com um grupo diferente ali, tá? 4 ligantes diferentes. Então é o seguinte, vou desenhar aqui cada molécula para a gente analisar se elas apresentam isomeria óptica, se elas têm carbono quiral. Então eu vou ter que desenhar as moléculas. Então eu vou desenhar aqui a molécula do metanol. Metanol é o CH3 de met ligado a OH, que é o grupo hidroxila do álcool. Então repara aqui, o único carbono que eu tenho é esse carbono. Esse carbono está ligado a 3 hidrogênios. Já vou descartar essa molécula, porque para ter carbono quiral, o carbono tem que estar ligado com 4 ligantes diferentes, 4 grupos diferentes. Aqui ele está ligado com 3 grupos iguais, é o mesmo átomo, 3 hidrogênios. Então já descarto essa molécula. Vamos então montar a molécula B, que é o etanol. O etanol, eu vou ter o CH3 de CH2, porque é 2 carbonos, e o grupo OH. Sucesso. Seguinte, esse carbono não pode ser, porque ele tem 3 hidrogênios, já descarto. E esse carbono aqui? Esse carbono está ligado com 2 hidrogênios, 2 grupos iguais. Dica, CH3 e CH2, você já descarta, não pode ser carbono quiral. Tem que ser 4 grupos diferentes. Viu CH2 e viu CH3, você sabe que ali não pode ter carbono quiral, impossível. Então aqui não tem carbono quiral. Vou descartar também a molécula B. Porque repara, esse carbono aqui está ligado com 2 grupos iguais, que é 2 hidrogênios. É o mesmo átomo, é o mesmo elemento. Então é igual, tem que ser 4 diferentes para ter carbono quiral. Então eu vou descartar essa molécula também. Vamos montar a segunda molécula, que é a molécula do metilpropan-2-ol. Então é o seguinte, nessa molécula aqui eu vou montar aqui 3 carbonos em sequência, montei 3 carbonos em sequência, prop. No carbono 2 eu vou ter o OL aqui, o OH, tá? E eu vou ter o metil, a única possibilidade de ter o metil é no carbono 2 aqui também. Gabriel, ele não especificou onde está o metil, mas repara, metil é ramificação. Se eu colocasse o metil aqui nesse carbono, não seria ramificação, né? Ele entraria como cadeia principal. Então não, só pode ser no carbono 2 a possibilidade de ter o metil. Olha, agora ficou mais interessante. Vamos olhar aqui. Esse carbono não pode ser carbono quiral porque está ligado com 3 hidrogênios. CH3 eu descarto. Todo CH3 eu vou descartar. Não pode ter carbono quiral no CH3 porque 3 hidrogênios, 3 grupos iguais. Agora, olha esse carbono aqui.
esse carbono está ligado com OH, CH3, CH3, CH3. Esse carbono está ligado com 3CH3, que são o quê? São iguais, gente. Não são diferentes, são ligantes iguais. Então, 3 ligantes iguais, esse carbono está conectado. Então, não é carbono quiral. Carbono quiral é o carbono ligado com 4 ligantes diferentes. Então, vou descartar a C também. Vamos desenhar aqui a D. Como é que fica a molécula D? Vou colocar aqui 4 carbonos, 1, 2, 3 e 4. No carbono 2, eu vou ter o grupo OH, OL, e no carbono 2 eu vou ter o metil também, que ele especificou. Aí eu completo com os hidrogênios. Lembrando, gente, é muito importante completar com os hidrogênios, senão você acaba se confundindo. E os hidrogênios são importantes para você saber os ligantes do carbono. Então tem que completar os hidrogênios. Então é o seguinte, ó, vamos olhar aqui agora. CH3, CH3, CH3 eu descarto, logo de cara. Vamos olhar esse carbono aqui que está interessante, que ele está ligado ali com, parece ser diferente. Então vamos olhar. Esse carbono aqui está ligado com OH e todo esse grupo. Lembrando, gente, ligante não é apenas o CH2. O ligante desse carbono aqui é todo esse grupo aqui. Tudo bem. Então OH e todo esse grupo. CH3, CH3. CH3 e CH3 são o quê? Iguais. Então ele não está ligado com 4 ligantes diferentes, porque ele tem 2 ligantes iguais aqui. Então eu descarto essa molécula aqui também, porque para ser quiral tem que estar ligado com 4 ligantes diferentes. Aqui não pode ser quiral porque tem 2 hidrogênios, 2 ligantes iguais. Os 4 ligantes têm que ser diferentes para ser quiral. Então vamos lá, vamos desenhar a última molécula, que só pode ser a E, a última molécula aqui, tá? Então vamos desenhar ela aqui. But 1, 2, 3 e 4. 4 carbonos. No carbono 2 eu vou ter o OH, que é o álcool, por isso que ele colocou o OL. E no carbono 3 eu vou ter aqui o metil, que é o CH3. Então vamos lá, vamos completar aqui os hidrogênios. Completar os hidrogênios aqui. E vamos analisar a molécula. Então é o seguinte, ó. Vamos olhar se essa molécula tem carbono quiral. CH3, CH3, CH3 eu descarto. Vamos olhar os outros carbonos. Olha esse carbono aqui. Então vamos olhar aqui, ó. Eu olho os ligantes dele. Então reparem, esse carbono aqui, ele está ligado com o hidrogênio, certo? O hidrogênio, ele é diferente do CH3, que é o outro ligante dele. Que também é diferente do OH, que é o outro ligante dele. Que também é diferente, aí que está o pulo do gato, de todo esse grupo, que é o quê? É o CH ligado ao CH3, ligado ao CH3 aqui embaixo. Ah, Gabriel, mas esse carbono não está ligado a 2 carbonos, que é iguais? Não, gente. Eu olho todo o grupo que ele está ligado. Um grupo é o hidrogênio, aqui em cima. O outro grupo é o CH3. O outro grupo é o OH. E o outro grupo é todos esses 3 carbonos aqui que ele está ligado. Então são 4 grupos diferentes. Sim, esse carbono aqui, ele apresenta, é um carbono quiral. Então a molécula apresenta isomeria ótica, tá? Então a alternativa certa é a alternativa E. Aqui eu achei o carbono quiral, certo? Esse carbono aqui não poderia ser quiral, porque ele está ligado com 2 CH3, 2 ligantes iguais. Mas esse aqui sim, ele está ligado com 4 ligantes, 4 grupos diferentes. Se a molécula tem um carbono quiral, então a molécula apresenta isomeria ótica. Ela vai ter um reflexo dela, que é uma molécula totalmente diferente dela. Sucesso? Então aqui a alternativa E, a alternativa certa, achamos o carbono quiral. Agora, na questão 3, fala o seguinte pra gente, Unifesp. Não é somente a ingestão de bebidas alcoólicas que está associada aos acidentes nas estradas, mas também a ingestão de drogas pseucoestimulantes por alguns motoristas que têm longas jornadas de trabalho. Estudos indicam que o Brasil é o maior importador de dietilpropiona e fenproporex, estruturas químicas representadas na figura. Então aqui eu tenho o dietilpropiona e o fenproporex. Vamos olhar aqui o que ele quer. Para as drogas pseucoestimulantes, uma das funções orgânicas apresentadas na estrutura, então repara, gente, da dietilpropiona. Então o que ele quer primeiro?
Ele quer saber primeiro quais são as funções orgânicas aqui. Ele quer saber quais são as funções orgânicas. As funções orgânicas. De quem ele quer saber quais são as funções orgânicas? Ele quer saber quais são as funções orgânicas da dietilpropiona. Ele não quer saber as funções orgânicas da outra molécula, apenas da dietilpropiona. Sucesso. E o número de carbonos assimétricos, e ele quer saber também o número de carbonos assimétricos, que são carbonos quirais, na molécula de fenproporex. Então ele quer saber se a molécula de fenproporex, ele quer saber o que dessa molécula? Ele quer saber dessa molécula o número de carbonos quirais. Certo? Número de carbonos quirais. Então ele quer saber duas coisas diferentes de cada molécula. Da dietilpropiona, ele quer saber quais são as funções orgânicas. E da fenproporex, ele quer saber o número de carbonos quirais. Então vamos olhar primeiro quais são as funções orgânicas presentes na dietilpropiona. Então vamos olhar aqui. Funções orgânicas, eu olho diretamente, já logo de cara, para quais átomos são diferentes de carbono. Aqui eu tenho nitrogênio. Nitrogênio ligado a carbonos, porque aqui é um carbono, repara? Nitrogênio ligado a carbono, que não tem oxigênio, esse carbono não tem oxigênio. O carbono que tem oxigênio é esse aqui. Então o nitrogênio está ligado com esse carbono, com esse e com esse. Não com esse. Então o nitrogênio ligado a carbono que não tem oxigênio, chamamos de função, essa função aqui é a função amina. Função amina, tá? Agora, carbono fazendo dupla ligação com oxigênio, que é o grupo carbonila. Entre dois carbonos, repara que a carbonila aqui está entre dois carbonos. Qual função é essa aqui? Essa função aqui é uma cetona, certo? Então as funções orgânicas presentes na dietilpropiona é cetona e amina. Sucesso. Agora ele quer saber quantos carbonos quirais tem na fenproporex. Vamos olhar. Carbono quiral é o carbono que está ligado com 4 grupos diferentes, 4 ligantes diferentes. Descarto já o CH2 aqui, o CH3 aqui, lembrando, sempre esses carbonos da ponta na fórmula bastão é o metil, CH3. Descarto o CH3, descarto o CH2 e CH2. Por quê? Porque são carbonos com ligantes iguais. 2 hidrogênios, 3 hidrogênios. Tem que ser os 4 diferentes. Esse CN aqui eu posso descartar? O que é o CN? CN é o cianeto, é o carbono ali, carbono ligado com nitrogênio, né? É a nitrila. Então aqui eu tenho carbono ligado com o nitrogênio, fazendo tripla ligação. Lembrando, para ser carbono quiral, você tem o quê? Você tem o carbono ligado com 4 ligantes diferentes, fazendo 4 ligações simples. Aqui esse carbono está fazendo uma ligação tripla. Então não pode ser carbono quiral. Tem que ser 4 ligações simples, essas ligações simples com ligantes diferentes. Aqui tem uma ligação tripla. Ligação tripla e dupla não pode ser carbono quiral. Outra, aqui eu tenho benzeno. Lembrando, benzeno que eu tenho no benzeno, todos os carbonos aqui do benzeno estão fazendo ligação dupla. É 3 ligações duplas em paralelo. Então todos os carbonos do benzeno estão fazendo ligação dupla. Então eu descarto todos os carbonos aqui do benzeno. Nenhum deles pode ser carbono quiral, porque tem que ter 4 ligações simples. Então eu tenho a possibilidade desse carbono e desse carbono. Olha como já diminuiu já as possibilidades. Então é o seguinte, vou até colocar um zoom aqui pra gente então. Então olha só. Lembrando, por que eu descartei o benzeno? Porque o benzeno, ele tem ali 3 ligações duplas em paralelo. Então todos os carbonos do benzeno fazem ligação dupla. Então não pode ter carbono quiral, porque tem que ser 4 ligações simples, com 4 ligantes diferentes. Aqui não tem ligações simples, é ligação dupla, já descarto. Então as duas possibilidades que sobrou são os 2 carbonos aqui. Vamos olhar esse carbono aqui agora. Lembrando, quando você não tem hidrogênios, porque está na fórmula bastão, o número de ligações que falta para 4 é quantos hidrogênios ele tem. Então esse carbono está ligado com 2 carbonos, então ele vai ter 2 hidrogênios. Então repara, vou descartar esse carbono também,
porque ele está ligado com dois ligantes iguais, que é dois hidrogênios. Vamos olhar agora esse carbono que é o último que falta. Só pode ser ele, então. Esse carbono, repara, ele está fazendo uma, duas, três ligações. Então ele tem um hidrogênio aqui escondido. Esse carbono está ligado com todo esse grupo aqui, que é o primeiro ligante, certo? Ele está ligado também com o CH3, que é o outro ligante. Ele também está ligado com o hidrogênio, que é o terceiro ligante. Ele também está ligado com todo esse outro grupo aqui que começa com nitrogênio, que é o quarto ligante. Então, repara, esse meu carbono, ele está ligado com 4 ligantes que são diferentes. Um é todo esse grupo, o outro é o CH3, o terceiro é o hidrogênio e o quarto é todo esse grupo aqui. 4 grupos diferentes. Então, sim, esse carbono aqui, ele é um carbono quiral. Geralmente, representamos o carbono quiral como um asterisco em cima do carbono. Esse carbono é um carbono quiral. Então, a molécula de FeM-Proporex, ela tem um carbono quiral, certo? É esse carbono quiral que eu destaquei. Então, vamos olhar aqui as opções. Então, vamos lá. Ele quer saber aqui as funções orgânicas da dietilpropiona e quantos carbonos quirais tem no FeM-Proporex. Então, vamos lá. Ele fala amida. Não tem amida na dietilpropiona, tem amina. Então, já descarto a alternativa A, não tem como ser alternativa A. Ele fala amina. Tem amina? Sim, tem amina. Só que ele fala que tem 2 carbonos quirais, o FeM-Proporex. E não, tem apenas um carbono quiral. Então, eu descarto a alternativa B também. Agora C, fala que tem amina, tá certo? Tem amina na dietilpropiona. Só que tem 3 carbonos quirais no FeM-Proporex? Não tem. Então, eu vou já colocar errado na alternativa C. Agora, a alternativa D, repara, a alternativa D ele fala que tem uma cetona. Tem cetona na dietilpropiona? Tem cetona. E tem um carbono quiral no FeM-Proporex? Tem um carbono quiral. Então, a alternativa certa aqui é a alternativa D. Sucesso? A alternativa D aqui é a alternativa certa. Tem cetona na dietilpropiona e um carbono quiral na molécula de FeM-Proporex. Sucesso. Agora, vamos ver aqui o exercício 4, que ele fala o seguinte pra gente. O limoneno é um composto orgânico natural existente na casca do limão e da laranja. Sua molécula está representada a seguir. Então, vamos olhar aqui a molécula, com calma, para observar algumas coisas importantes. Então, ele trouxe aqui a molécula e ele destacou alguns carbonos. Provavelmente, é os carbonos que ele quer saber quais carbonos são quirais. Então, vamos lá. Na figura, o carbono quiral que essa molécula possui é representado pelo número. Lembrando, carbono quiral, ele vai fazer 4 ligações simples e, além disso, ele vai apresentar 4 ligantes diferentes, 4 grupos diferentes. Esse exercício específico, ele tem um pulo do gato. Então, repara que é importante. Então, vamos olhar. Primeira coisa que é importante. Vou descartar já o carbono 4 e o carbono 5. Por quê? Porque o carbono 4 e o carbono 5 tem uma dupla ligação. E para ser carbono quiral, eu tenho que ter 4 ligações simples. Se tem ligação dupla, já descarto. Então, carbono 4 e 5 eu vou descartar. O carbono 1 também descarto, porque o carbono 1 tem uma dupla ligação. E não pode ter dupla ligação para ser carbono quiral. Tudo bem? Tem que ser 4 ligações simples. Os carbonos que fazem 4 ligações simples é o carbono 3 e o carbono 2. Pode ser um deles. Então, vamos olhar os dois com detalhe. Gabriel, mas pode ter carbono quiral em ciclo? Pode. Então, eu quero que vocês se atentem, né, a esse detalhe importante que eu vou trazer para vocês agora. Então, repara o seguinte, ó, carbono 3. O carbono 3 está fazendo quantas ligações? 1, 2. Então, ele tem 2 hidrogênios escondidos. Número de ligações que falta para o carbono ter 4 ligações é quantos hidrogênios ele vai ter. Isso você tem que estar craque já, gente, por favor. Então, é o seguinte, ó, esse carbono aqui tem 2 hidrogênios. Sucesso. Aí, agora, esse carbono aqui, e se ele tem 2 hidrogênios, quer dizer que é 2 ligantes iguais. Se é 2 ligantes iguais, não pode ser carbono quiral. Carbono quiral tem que ter 4 ligantes diferentes. Se aqui é 2, é porque tem 2 hidrogênios ligados a esse carbono.
dois ligantes iguais. Então aqui não pode ser carbono quiral. Sucesso. Aí é o seguinte, só pode ser o carbono 2, né? Mas vamos ver por que ele é carbono quiral. Então eu vou colocar aqui os carbonos, destacar os carbonos, para observarem algo importante. Então repara o seguinte, esse carbono, ele vai estar ligado com hidrogênio aqui em cima. Por que ele vai ter hidrogênio? Porque, repara, ele tem 3 ligações, falta mais uma para 4. Então ele vai ter um hidrogênio aqui escondido. Então repara, esse carbono está ligado com esse grupo aqui embaixo, que é um ligante, certo? Está ligado com o hidrogênio, que é outro ligante. Então até agora tem 2 ligantes diferentes. Ele está ligado com... Deixa eu pegar outra cor aqui. Ele está ligado, repara uma coisa, já que é um ciclo, como é que eu faço para ver no ciclo? Vamos olhar no ciclo o lado direito e o lado esquerdo. Se o lado direito for diferente do esquerdo, são ligantes diferentes. Então olha só, no lado direito, eu tenho isso aqui no lado direito, né? No lado direito, eu vou ter isso aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho o carbono aqui fazendo 2 ligações, 2 hidrogênios, e esse carbono tem um hidrogênio, certo? E aqui esse carbono tem uma ligação dupla, né? Aqui eu tenho um CH e um CH2, tudo bem. E aqui o que eu tenho? Aqui eu tenho um CH2 e um CH2 no lado esquerdo. Repararam isso? Então no lado esquerdo desse meu carbono, do ciclo, eu tenho um CH2 e um CH2. CH2 e CH2 é diferente de CH2 e CH. Então falamos que são ligantes diferentes também. Então esse carbono aqui, o carbono 2, ele é um carbono quiral. Coloca um asterisco para identificar com o carbono quiral. Pegaram a ideia então? Então no ciclo, como é que você olha se tem um carbono quiral no ciclo? Você vai olhar os hidrogênios certinho como a gente faz, só que aí você vai olhar o seguinte, se o lado à esquerda daquele carbono é igual ao lado direito daquele carbono que você está analisando. Nesse caso, o lado esquerdo é diferente do lado direito. Aqui é CH2 e CH2. E aqui é CH2 e CH. É diferente. Então, sim, são ligantes diferentes também. Tá? Então, o carbono quiral que essa molécula tem é o carbono 2. Alternativa certa, alternativa B, alternativa correta. Tudo bem? Então, vamos agora para o próximo aqui, que é o último, que é o exercício 5. O exercício 5, ele fala o que pra gente? Ele fala o seguinte, da Unesp. Analise as fórmulas que representam as estruturas do retinol, vitamina A, lipossolúvel, e do ácido pantotênico, vitamina B, hidrossolúvel. Então, um é solúvel na água, que é o hidrossolúvel, e o outro é solúvel em gorduras, em moléculas apolares, por isso que é lipossolúvel. Então, eu olhei as 2 moléculas, ótimo. O que ele quer? Ele quer o seguinte, com base na análise das fórmulas, identifique as funções orgânicas. Então ele quer saber quais são as funções orgânicas presentes em cada vitamina. Então repara que esse exercício, ele quer saber quais são as funções orgânicas das 2 vitaminas, tá? E depois ele quer saber qual das vitaminas apresenta isomeria óptica. E vocês já pegaram o pulo do gato. Se tem isomeria óptica, qual que é o critério para ter isomeria óptica? Você tem que ter um carbono quiral. Esse carbono está ligado a 4, faz 4 ligações simples com 4 ligantes diferentes. Isso que é os critérios. Agora vamos ver o seguinte. Primeira coisa que ele quer é quais são as funções orgânicas de cada vitamina. Então vamos lá. Funções orgânicas. Habilidade muito importante porque sempre no Enem aparece para identificar as funções orgânicas. Então é importante sempre revisar. Vamos olhar as funções orgânicas aqui. OH ligado a um carbono saturado, carbono que faz apenas ligações simples com outro carbono. Aqui a função orgânica é um álcool, que eu tenho um álcool aqui. Sucesso. Eu olho sempre onde estão os átomos diferentes de carbono. Nesse caso era apenas esse, o oxigênio. Então eu tenho apenas um álcool aqui. E agora? E aqui? Aqui eu tenho o quê? Repara, aqui eu tenho o grupo OH e o grupo carbonila, tudo conectados no mesmo carbono. Qual função orgânica é essa? É o famoso ácido carboxílico, né? É o famoso ácido carboxílico, essa função. Ácido carboxílico. OH ligado ao carbono, que está ligado com a C dupla O. Carbonila junto com hidroxila, que é o grupo carboxila,
que é o ácido carboxílico. Tudo bem? Carbono ligado a 2 oxigênios nas extremidades da cadeia carbônica, o ácido carboxílico. E aqui? Aqui eu tenho, ó, esse carbono, está ligado ao nitrogênio, certo? Só que esse carbono também está fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Nesse caso, a função orgânica que eu tenho aqui é amida. Nitrogênio ligado ao carbono, que está fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Função orgânica amida. Aqui eu tenho OH ligado a um carbono saturado. Nesse caso, a função orgânica aqui é um álcool. Pronto, identifiquei as duas funções orgânicas das duas moléculas. Tudo bem? Lembrando, no vestibular, você vai escrever bonitinho aqui embaixo, né? Molécula tal, retinol, tem a função orgânica álcool. A molécula ácido pantototênico vai ter a função orgânica álcool, amida e ácido carboxílico. Tudo bem? E circula para dar uma justificada. Aí, ele quer saber qual das vitaminas tem isomeria óptica. Para ter isomeria óptica, tem que ter um carbono quiral. Um carbono que faz 4 ligações simples e está ligado com 4 ligantes diferentes. Seguinte, gente, antes de eu dar a resposta aqui e fazer a questão, olhe as duas moléculas. Responda para mim, qual delas tem carbono quiral? Isso, vocês falaram o ácido pantotênico, por um motivo. Tem algo destacado aí, não tem? Ele destacou já onde vai estar o carbono quiral. Repara, está destacado até em vermelho aqui, né? Já mostrou aqui umas ligações diferentes. Então aqui geralmente está destacado, pode ser que o carbono quiral esteja aqui. Mas vamos olhar com calma. Então é o seguinte, ó, olhando aqui a molécula do retinol. Repara, carbonos que fazem ligação dupla não pode ser. Aqui é um CH2. CH2 eu descarto também. Os carbonos que fazem dupla ligação, eu tudo descarto. CH3 também não pode ser porque é 3 hidrogênios, 3 ligantes iguais. Dupla ligação não pode porque para ser carbono quiral tem que ter 4 ligações simples. Então esses carbonos aqui que fazem dupla ligação, descarto todos eles, não pode ter carbono quiral. Aqui é a mesma coisa, dupla ligação também não pode. Tudo bem? Aqui CH3, CH3, aqui é o CH2, CH2, CH2 eu descarto, tudo ligante igual, 2 hidrogênios, e aqui é CH2 também descarto, aqui CH3 descarto também. Por quê? Porque são 3 hidrogênios, 3 ligantes iguais. Então, nenhum carbono dessa molécula aqui tem 4 ligantes diferentes. Então, repararam essa ideia que é muito importante para facilitar a sua vida? CH3 e CH2 descarta, não pode ser, porque tem que ser 4 ligantes iguais. Carbonos que fazem dupla ligação também não pode ser, porque são 4 ligantes iguais. São ligantes, carbonos que fazem dupla ligação também não pode ser, porque eles estão fazendo uma dupla ligação, e para ser carbono quiral, tem que ser um carbono que faz 4 ligações simples. Não pode ter ligação dupla, e nem ligação tripla. Tá? Então, já descartei essa molécula. E essa molécula aqui? Opa, essa molécula tem algo bem destacado. Tem esse carbono aqui bem destacado. Olha esse carbono que ele destacou com as ligações. Olha esse carbono aqui que legal. Esse carbono está ligado com o hidrogênio, certo? Está ligado com o H. Está ligado com todo esse grupo aqui. Está ligado com todo esse grupo. E também está ligado com todo esse outro grupo aqui. Repara, são 4 ligantes o quê? 4 ligantes diferentes. Então, esse carbono está ligado a 4 ligantes diferentes. Então, falamos que esse carbono é um carbono quiral. Se eu tenho um carbono quiral, a molécula apresenta isomeria óptica. Então, sim, essa molécula apresenta isomeria óptica. Então, o ácido pantotênico é o ácido que apresenta isomeria óptica, tá? Ele apresenta, então, isomeria óptica. Por que ele apresenta isomeria óptica? Porque ele tem um carbono quiral. E moléculas que apresentam carbono quiral apresentam isomeria óptica. Elas vão ter isomeria óptica ali, tá? Então ele tem isomeria óptica. Sucesso? Identificar os carbonos quirais. Carbono ligado a 4 grupos diferentes. Tudo bem? Então, é isso. A aula de resolução de exercícios sobre isomeria óptica. Sempre focar em identificar o carbono quiral. Reparou que os exercícios trabalharam todos com essa ideia. Identificou carbono quiral, treinou
aprendeu a achar o carbono quiral, pega esses macetes de já ignorar CH3, CH2 e dupla ligação, que já facilita a sua vida quando você for identificar o carbono quiral. Sucesso? Então é isso. Bons estudos!